37% de empresas hoje no mercado nem iniciou ainda a jornada do BIM. O mercado busca muita ferramenta de compatibilização de projeto, buscando a eficiência da construção. E a eficiência do uso e da vida útil fica muito dependente do cliente. Eu não enxergo o BIM hoje como um elemento para ajudar o projeto. Eu enxergo o BIM hoje como um elemento para ajudar quem vai executar. O BIM como relação de planejamento, de riscos de prazo, acho fundamental. Bem-vindos a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez aqui eu, Vladimir, engenheiro civil, diretor da empreiteira Anselmo e da Rodrigues Engenharia. O Alexandre Oliveira, diretor da India. E como prometido, sempre trazendo um convidado de relevância do mercado. E hoje um convidado muito especial que eu tive a honra de trabalhar há muitos anos, que é o Maurício Bianchi, engenheiro civil pelo Mackenzie. Ele que é diretor da MLB Engenharia, também vice-presidente de tecnologia do Sinduscom e do Sinap, é isso? Sinap? FIAPS. FIAP. Seja bem-vindo, Maurício. É um prazer receber você aqui. Olha. Maurício, obrigado por aceitar nosso convite. A gente vai bater um papo sobre projetos, né? Então a gente vai falar sobre a jornada do projeto, desde a concepção do produto até a entrega do empreendimento. A gente sabe que aquela velha história, pau que nasce torto não endireita. Então, o projeto é muito importante. Nós temos algumas provocações que até vêm do mercado. Tem uma pesquisa da Brahim, onde eles falam que 37% de empresas hoje no mercado nem iniciou ainda a jornada do BIM. Eu até achei que esse número é baixo. Achei que o número seria maior. Mas o problema é que a quantidade que não avança do 3D é muito grande. Então o pessoal inicia essa jornada, mas a maioria fica no 3D e a gente perde muito, porque é o conteúdo, uma ferramenta dessa pode proporcionar. E também o entendimento que o mercado tem com relação à análise crítica de projeto. E a falta de responsabilidade das construtoras em analisar um projeto criticamente, se ele está atendendo às normas, se ele tem a visão da manutenção, que é o pós-obra, se ele levou as considerações do usuário. Então, eles veem só a parte construtiva e não o impacto. Deixam o impacto para o BIM, não usa o BIM direito, então nem essa parte ele pega. E você pega muitos detalhes, falta de detalhes, que é o que você tinha comentado com a gente num papo anterior, que não deixa a obra conduzir de uma maneira correta o projeto. Então, esse detalhamento não está ou bem definido, ou explícito, ou então nem existe, né? Falta de detalhes em projeto. E que leva muito a erros. Então, e a construtora, na hora de se defender, fala assim, o projeto não era minha responsabilidade. Eu recebi o projeto assim, executei conforme. Mas não quer dizer que por ser uma empresa de engenharia, ela não tinha que ter essas indicações. Então são ideias que a gente queria comentar com você, como que a governança pode atuar nessa situação, o risco, como você falou, a mitigação de risco no bom projeto. Eu lembro há anos atrás uma apresentação que você conduziu, que falava do tempo que se gasta planejando e projetando
a diferença aqui no Brasil com algumas outras nações como o Japão, que de 90% a 95% do tempo que ele gasta planejando para executar em 5%. E aqui a gente parece que a gente gasta 100% planejando, porque a gente começa a obra, inclusive, sem os projetos, né? E eles são executados. Eu fui provocado há uns anos atrás por um investidor estrangeiro, que ele chegou para mim e falou assim: Alexandre, nosso próximo empreendimento, eu quero que no lançamento você entregue toda a pasta técnica ao comprador. Eu falei, é complicado. Ele falou, por quê? Eu falei, porque tem os as-builts. Ele falou, engraçado, eu não falei qual empreendimento, nem como ele era, nem quem seriam os projetistas, e você já falou que vai as-builtar o projeto. Então está muito intrínseco nosso, né? Um vício enorme do nosso mercado, que você já parte não confiando no projeto, porque você sabe que você vai as-builtar. Então, o que você pode falar para a gente nessas provocações iniciais aí, Monte? Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente conversar. A gente tem um histórico de... Eu, particularmente, trabalho desde os 17 anos dentro de canteiro, há 47 anos isso. E eu venho observando uma coisa. O BIM, ele entrou no mercado, eu acho que nós participamos juntos de algumas coisas ligadas ao BIM como sendo salvação. Isso me remete a uma discussão quando o CAD entrou. Quando o CAD entrou na versão 1, ele lançava a versão 2 antes das pessoas atingirem 30% de uso do CAD na versão 1. Aí quando você pegava um pedaço do CAD 2 e que estava misturado com o CAD 1, já vinha 3, e assim por diante. Eu enxergo o BIM hoje como uma ferramenta pura. Eu não enxergo o BIM hoje como um elemento para ajudar o projeto. Eu enxergo o BIM hoje como um elemento para ajudar quem vai executar. O excesso de informação, às vezes, também não precisa. Mas o BIM como ferramenta de custeio, eu acho fundamental. O BIM como relação de planejamento de riscos de prazo, acho fundamental. O BIM como assertividade para o investidor, eu acho fundamental. E enquanto a gente não tiver a consciência do mercado contratante, e quando eu digo contratante, eu coloco na lista, na minha opinião, são os fundos, são os bancos, são os clientes, as pessoas que esperam receber algo e dentro de um custo, e que permita, sim, que na cadeia produtiva o subcontratado, o gesseiro, o pintor, o encanador, o eletricista, o dono da empresa, o dono da construtora, o incorporador, o fomentador financeiro e o cliente ganhem, que era um cenário na década de 70 e 80. Na década de 70 e 80 para cá, é uma questão que eu deixo até para que vocês consigam no Papo de Engenharia encontrar alguém para desvencilhar uma conexão que existe entre como nós éramos felizes e por que a gente hoje não está. Nós estamos vivendo um momento em que o projeto, o BIM, os detalhamentos que você comentou, que nós conversamos no outro evento, e o Japão, se nós colocarmos na mesa com clareza aquilo que a gente precisa fazer, ou aquilo que a gente espera receber, isso vai bem numa família, vai bem num projeto, vai bem na aquisição de algo, numa viagem. A gente não tem, às vezes, dedicação e tempo suficiente para fazer aquilo que a gente poderia. E eu hoje tenho me questionado muito profissionalmente e eu acho que nós estamos devendo, de uma certa forma, tempo para a execução do projeto. Existe um livro que eu tenho, já estou na segunda leitura, que ele pega 16 mil empreendimentos no mundo inteiro, de 121 países, e ele apresenta 86% desses 16 mil empreendimentos com atraso e estouro de custo. Então é um problema
Mundial. Esse problema de apontar o dedo para o brasileiro e dizer que as obras no Brasil atrasam e estouram, eu tenho a impressão que isso é a palavra ignorância é feia, uma falta de conhecimento da nossa parte do que rola no mundo. Então, eu traria para dentro da mesa o assunto projeto com conteúdo que nós pudéssemos humildemente pôr na mesa e dizer, peraí, o que eu preciso fazer e informar para que as pessoas possam executar. Se na Alemanha, não sei se você foi, Alexandre, Vladimir, eu acho que não, mas você foi fazer uma viagem técnica para a Alemanha para conhecer algumas coisas, algumas obras, e fomos recebidos pela Hochtief. Pelo Grundfos, da Hochtief eu não fui. A Hochtief nos recebeu com o diretor internacional, estava aqui a diretoria da empresa, uma empresa respeitadíssima no mundo e aqui dentro. E quando ele apresentou para a gente numa reunião que havia 5% de desvio, nós assustamos, porque lá tem uma mão de obra escolada, com sistemas construtivos, com sistemas unitizados, com uma estrutura de concreto diferente da nossa, com sistemas de forma que hoje nós temos, mas que eles já usam há décadas. Tá. E quando ele apresenta que ele possa ter 5% de média de desvio, eu voltei no meu silêncio e disse, poxa, eu aceito 15%. Com a ferramenta que nós temos para trabalhar. E voltei e falei, nós somos felizes, só que a gente não sabia. Então, eu tenho a impressão que vocês estão focando uma coisa maravilhosa, que ninguém tem a fórmula, mas que a gente, pelo menos, o começo de tudo é você reconhecer que você precisa mudar. Sim. Nós precisamos mudar. Nós estamos vivendo um momento em que todos estão perdendo. Alguns saem mais machucados, outros menos. E tem um detalhe importante que também nós conversamos um pouco, quando a gente faz uma crítica ao setor, eu fui construtor, eu fui estagiário, engenheiro, fui construtor e incorporador durante 25 anos, estagiário engenheiro um tempo, depois fiquei num projeto durante 11 anos, e hoje eu estou, depois de 3 anos, deixando uma gestão operacional e voltando para a minha consultoria de riscos. O que eu observei para trás foi um decréscimo na qualidade de informação dentro dos projetos, um decréscimo na qualidade na entrega do produto, um aumento na exigência do cliente. Você, com a Endia, sabe muito bem, você é um fusível final de avaliação se as coisas funcionaram. E aí eu vou devolver para a mesa o seguinte, será que nós estamos preparados para abrir mão de tempo para construir os projetos da forma com que devem e enquadrar dentro de uma matriz de construção, por exemplo, para que ele seja lançado, leia-se, atitudes congeladas e que ele possa contratar num PMG? Ou o PMG faliu porque o projeto não tem conteúdo e que o risco, ele não é um risco equilibrado. E aí eu coloco na mesa, nós precisamos discutir com calma se nós temos capacidade instalada no nosso país, na nossa cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que a gente tem, mas se a gente tem tempo para dedicar, porque por mais que nós tenhamos livros sobre tudo, livros sobre BIM, projetos BIM, nós temos, mas nós precisamos ter gente para ter leitura de tudo isso que a gente faz. Senão a gente fica num nível de conversa e que não chega para um canteiro com a informação simples e precisa. E objetiva, né? Pegando esse gancho, até é um negócio interessante, porque nós estávamos falando num outro podcast, né, Vlad, sobre o ciclo nosso da construção. Na verdade, não é da construção, é do mercado imobiliário. A gente tem um ciclo muito longo. Então, você, desde a hora que você está prospectando um terreno, uma área, para depois começar a planejar qual o produto que você vai incorporar naquela área, a legislação local e elaborar os projetos, incorporação. Então, todo esse ciclo é muito longo. E apesar de ser longo, a gente não usa para planejar e projetar da maneira. Então, eu lembro que são
muito poucos os projetos que você realmente inicia com todos os projetos prontos, já elaborados, compatibilizados. Então você inicia, porque é uma situação de mercado, né? Você vai iniciar, você lançou o empreendimento. Você tem 6 meses até para abortar. Então você já começa com a legislação que como te dá essa opção de abortar, então você, para mitigar o seu custo de investimento, você nem inicia todos os projetos executivos. Daí deu certo. Deu certo, então deu certo é assim, começa a obra. Não é o deu certo, então vamos planejar, vamos começar. Então, realmente é uma cultura nossa que eu acho que leva a esse erro. Você não concorda, Maurício? Porque é até uma injustiça Concordo. você falar assim para a engenharia. Então vocês não se planejaram, não projetaram da maneira correta, vocês erram sempre no mesmo lugar e não retroalimenta e deixa de errar. Então, esse tempo que nós temos da engenharia mesmo, da execução, e até quando eu saí da construtora, o pessoal falou assim, você vai continuar construindo? Eu falei assim, eu estou muito machucado, eu não sei, para continuar a construir, eu não sei se eu estou preparado para ficar levando tanta porrada, porque é uma porrada atrás da outra. E você passa a correr contra o risco e assumir muitos riscos. E nessa assunção de risco você perde, né? Perde porque Claro. são muitas variáveis. Isso é complicado também, né? Eu acho que você tocou num ponto que você fica exposto a uma quantidade de risco inadministrável. Sim. A sua colocação do ciclo. Se a gente pegar do dia que você compra um terreno, eu não vou nem pôr a escolha do terreno, mas vamos supor que você compra um terreno no mercado imobiliário, vamos falar, e você entrega, quem consegue finalizar isso com menos de 42 meses, muito difícil. Pode ser que isso, se nós nos atenhamos apenas ao Minha Casa Minha Vida ou a obras extremamente industrializáveis. Sim. No campo do mercado imobiliário, do grande mercado imobiliário que ao longo dos anos tem ocorrido, se você puser 50 meses de ciclo, puxa, são 4 anos. Então, aí ficamos na seguinte colocação. Quem poderia contribuir para que o projeto pudesse ser mais bem pensado? Nós temos uma vertente que é, quando você lança, você precisa aprovar. Então, do dia que você comprou o terreno, você precisa escolher o produto. Sim. Ok? Vamos imaginar que você tem uma bola de cristal e que diga que você vai lançar daqui a 1 ano e que você saiba o que vai acontecer no mercado daqui a 1 ano. Está aí um primeiro problema. Então, você precisa correr com algo que você nem sempre sabe contra que você está correndo. Aí, dentro desse 1 ano, você tem... Eu estou considerando, do dia que você compra o terreno para você lançar 1 ano, que já é um absurdo comparado com a média que ocorre no mercado hoje. Tá. Muito bem. Neste momento, a gente está exposto a riscos de uma maneira voluntária. Porque nós, literalmente, confiamos de que nós vamos ser capazes de construir. Dentro desse ciclo que você comentou, acho que em alguns momentos nós tivemos alguns debates, nós já temos alguns debates há anos, né? Não é debate preparatório, e o Vladimir também, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto e nos conhecemos há muitos anos, mas eu vou pegar um elemento de medição lá do fim. Uma grande parte das obras de São Paulo tem uma média de 80, 100 pessoas nos últimos 6 meses trabalhando sem fazer nada. Qual que é a leitura desses 80, 100 pessoas? É falta de terminalidade. A falta de terminalidade está ligada à falta de informação. A falta de informação prejudica o subcontratado. Então, em alguns empreendimentos que eu tenho observado isso, desde a minha ex-empresa, quando foi fundada em 86, eu saí em 2010, 2011, ela
anotava o número de horas que a gente executava um prédio. Então passava na portaria uma pessoa, falava: Alexandre, tá aqui, você saiu fim da tarde, 8 horas. Vladimir saiu às 4, 6 horas. Ou seja, nós marcávamos o homem-hora. Esse homem-hora metro quadrado, nós comparávamos na época com a Encol, que era uma empresa que eu tinha como sendo um... A gente sempre tem que ter uns referenciais, Sim. né? Tinha um referencial da Encol, porque ela publicava naquela época que ela fazia as obras com 36 homem-hora metro quadrado e eu fazia em 50, ou 52. Eu não tenho vergonha de falar, porque é o que aconteceu. É. Aí, fazendo uma retroanálise, nós tínhamos um grupo de pessoas que trabalhava muito comprometido. Então nós tínhamos um mestre que tinha vindo da carpintaria, que sabia respeitar medidas. Um mestre que tinha uma idade avançada e que tinha um hábito de fazer as obras com poucas informações. Nós tínhamos uma equipe de funcionários que respeitavam o mestre. Uma equipe de funcionários que, por mais simples e despreparados, verdes, que chame como queira, eram pessoas que tinham uma vontade muito grande de aprender. Até porque a gente usava uma expressão de que quem não sabe nada quer aprender tudo, né? Esse mercado, as informações de projeto do passado eram simples. Se nós trouxermos para a mesa aqui, muitos dos empreendimentos foram feitos com um projeto de prefeitura e um projeto que ele era pré-executivo. O pré-executivo ainda não tinha inventado o LO. Hoje tem LO 11. O pré-executivo, na época, ele vinha na cor de heliográfica vermelha. Aí você pactuava, olhava, dava uma corrida, pode imprimir em azul. E ele virava executivo. E ali se concentravam todas as informações para que nós trabalhássemos. Então não havia clash detection, não havia tanta ajuda, né? Digital, 3D, 4D. E os empreendimentos tinham vida útil, porque você citou e ter, não garantia, né? A gente debate muito garantia e vida útil em cima de projetos, a gente devia nos ater à vida útil, né? Sim. Muitas vezes as pessoas compram um prédio e falam: pô, quanto tempo vai durar essa fachada? 5 anos. Por quê? Porque daqui a 5 anos tem que gastar um dinheiro grande. Precisamos trazer esses aspectos para dentro, retroalimentar o projeto e dizer: eu escolhi por inox, e vai custar mais caro, mas você tem a sua fachada por 20 anos garantida. Essa discussão tem que ser aonde? Na obra? De pé no canteiro? Não. Então, voltando a quando eu comecei a comentar, quem seria o doador de tempo para que nós pudéssemos desenvolver melhor os projetos? Um deles é o órgão público, que não aprova os projetos como deve. O órgão público, nós já conseguimos avanços, mérito de nosso trabalho no comitê, Sim. mérito de trabalho de todos os órgãos de incorporação representados, que a gente conseguiu ter as manchas, que a gente começou a evitar análises demoradas, mas não mudou o prazo de análise do projeto. Então um projeto deveria entrar por uma porta e sair pela outra porta rapidamente, permitindo que o incorporador pudesse iniciar rapidamente os detalhamentos daquele projeto. Então está aí uma provocação. Esse é um ponto. Inclusive a pressa do mercado em lançar por causa do projeto, porque a legislação também ela muda continuamente. Então você não tem uma garantia de ter aquele planejamento que você fez para aquele produto que você idealizou e comprou o terreno. Então você tem que correr contra o tempo, porque se você ter essa adoção de tempo nesse planejamento, quando você for lançar, pode ser que seu projeto não esteja compatível com a legislação vigente também, né? Perfeito. Isso é uma outra fraqueza
uma fraqueza aí é uma insegurança jurídica que nós, infelizmente, temos que combater muito, né? E em todos os segmentos, tá proliferando em muitos segmentos isso, né? Você, principalmente isso, eu tive a oportunidade de ser executivo durante 10 anos e meio de um grupo internacional, e eu diria que esse grupo internacional, ele estava com o binóculo muito forte para investir aqui, e ele virou o binóculo ao contrário quando ele percebeu isso que o Alexandre está falando agora. Ou seja, eu aprovo aqui, não sei, não tenho garantia aqui, então tem que correr para cá, tem que fazer. Isso tem que ser um jogo mais claro, transparente, e eu diria que aí envolve uma coisa na área de projeto. O projeto, ele é uma somatória de competências. Essa somatória de competências deveria literalmente atribuir responsabilidade a quem faz. Então, não é o incorporador que precisaria olhar se aquele desenho que foi feito e que vai ser fruto de uma venda está 100%, por exemplo, atendidas as normas, ele está 100%. É uma sucessão de responsabilidades, eu acho, e de credibilidade dentro das instituições. A gente tem lutado por isso, isso é fundamental. Mas eu volto num cerne de projeto nosso. Se nós conseguirmos economizar do dia que a gente ingressa com um projeto, há vários compromissos com, hoje está a Secretaria da Elizabeth França, que é uma super craque, como nós tivemos outros, né? Desde a época que a Paula Mota também participou muito conosco e outros, nós tivemos um compromisso de colocar as informações de maneira mais claras, precisas, sem pegadinhas, para facilitar a vida daqueles que analisam para poder aprovar. Vamos imaginar que nós três sentássemos numa sala na Prefeitura Municipal de São Paulo com o objetivo de avalizar um projeto, sabendo que dentro desse projeto existe uma série de pegadinhas. Nós vamos demorar muito, nós vamos recorrer a muitos. A tua responsabilidade. Sim, né? Nós tínhamos que ter um template dizendo, até aqui eu vou, daqui para frente, você desenhou, eu não sou obrigado a olhar 100% isso. A partir do momento em que a gente faz uma assunção de responsabilidade responsável, seguramente, nós vamos ter um projeto saindo do forno rapidamente. Com as ideias consolidadas, a gente inicia o trabalho. Então tem um gapzinho que a gente precisaria lutar para trazer. Um outro ponto. O sistema de venda nos obriga hoje a congelar informações. Esse congelamento de informações é perfeito, até porque você precisa comprar o produto e você precisa saber o que está comprando, né? Esse sistema de informação, de uns anos para cá, melhorou muito, porque a clareza, o material de venda e de tudo, ele transita com informações, e aquele, entre aspas, similar, que era utilizado nos memoriais, em muitos projetos, na verdade a palavra similar, ela podia ter dois significados. Então eu vou colocar um produto similar porque eu quero te vender 5 e entregar 4. Ou eu quero te colocar a palavra similar porque eu não confio nas alterações que vêm e depois eu fico vendido. É. Então, no português claro, não é que tem dois tipos. Mas com o passar dos anos, o crime não compensa. Então aquele que vendia 5 e queria entregar 4, perdeu. O que queria vender 5 e ficava inseguro e colocava o similar, ele continua firme aí, mas não é o objetivo da gente. Aí eu queria fazer um comentário. Ganhamos um tempo no projeto. Aí nós temos que ganhar mais um tempo no projeto. Então abre-se um canal hoje para que nós possamos fazer com que os clientes entendam que quando você vende um prédio, se você chamar aqui os corretores de imóveis e perguntar para eles qual é a responsabilidade do projeto em relação à venda e ao interesse do comprador, eu duvido que eles vão saber responder com um conteúdo profundo. Pode ser que as empresas que tenham house
e eu não estou fazendo uma crítica para as empresas que não têm house. Então, Nós somos assistidos por uma série de empresas, o mercado hoje é grande, mas digo, eles às vezes por falta de conhecimento, eles não dão valor para essa informação. Mas à medida que você coloca todas essas informações dentro de um book, ela assegura, e você não precisa fazer com que o construtor, do dia que ele começa a vender, ele tenha que em 6 meses aproximadamente, ou no máximo 1 ano, começar a obra. Porque é como se você dissesse, puxa vida, eu preciso começar a obra para mostrar segurança para o comprador, porque tem alguns que são desconfiados. sim. Hoje o patrimônio de afetação, a conta individualizada, a sociedade de propósito específico, ela é grande garantia para isso. Sim. Então vamos também pegar um gap e avançar mais um pouco com o conteúdo de projeto para que nós possamos conseguir construir de uma maneira em que nós consigamos, e aí volta para aquela análise que fizemos no começo, de que as obras atrasam e estouram de custo. Muito bem. Como fazer? Nós temos várias formas. A primeira, na minha opinião, é um conteúdo de projeto que, no português vulgar, vai aumentar aparentemente o custo da obra. Então, o Vladimir recebe uma planta, nós tivemos essa passagem no passado, dizendo que a tolerância é de 1 centímetro. Ele precifica de uma forma. Aí eu escrevo, tolerância de 3 milímetros. Se ele precificar da mesma forma, ou ele vai perder. Eu vou ficar sem os 3 milímetros e ele vai ficar Ele sem não o vai dinheiro receber. dele. Então, esse tipo de compromisso de aumentar o nível de informação para alguns dos nossos construtores, não sei até que ponto interessa se ele pensa pequeno. Porque se ele pensa pequeno, ele vai dizer, puxa, quanto mais informação eu der, mais caro fica a minha obra. Eu vou estabelecer que o gradil precisa ter um tratamento de zincagem interna a todos os tubos. Está certo eu dizer isso dentro de um projeto? Ou eu entrego um gradil pintado de verde musgo e deixo para você tomar essa decisão? Qual a diferença que existe dentro desse projeto? Não, esse construtor eu confio muito, ele é muito bom, então ele vai fazer maciço. Ou ele vai fazer com a zincagem interna, com a galvanoplastia correta, com a micragem, tudo. Desculpe, esse tipo de compromisso gera uma concorrência desleal. Então você vai trazer para a mesa empresas que você tem certeza que vão para essa especificação e outras que não vão. Mas ambos na mesa são responsáveis pela norma de desempenho, pela 15575, Sim. a seguir rigorosamente aquele prazo que a gente tanto lutou para ter, que é vida útil. Sim. Longe de garantia. Muito bom. Você está preparado para receber essas informações? Vai subir o preço? Vai. O que vai acontecer? Você vai ter que usar a mão de outros fatores para economizar? Vai. E aí eu volto no meu exemplo. Eu tenho um projeto pessoal já há mais ou menos 20 anos, chamado Terminalidade, e que é o que eu tenho observado pessoalmente, que é o número de pessoas que fica dentro desses atrasos de obra. Vamos chamar de atraso 1, que seria o normal, e o atraso 2, que seria um atraso Extrapolando. extrapolando. Mas você olha, é fácil encontrar 100 pessoas trabalhando 6 meses numa obra de 10 mil metros de área útil. E isso cria 1 homem-hora metro quadrado jogado fora do bolso do subcontratado, do contratado, do terceirizado, do quarteirizado, quem quer que seja, e o dono da obra. Então, esse tipo de conceito de como construir, na minha visão, eu tenho acompanhado alguns trabalhos de vocês estão chegando lá no sentido de construir em vários podcasts, em várias conversas, construir um boneco. Eu faço votos, eu quero assistir, aplaudir, que a gente consiga fazer uma mudança no sentido de, literalmente, construir informações necessárias para que as pessoas errem menos. Ou no orçamento, ou no campo. Mas, assim,
até buscando essa parte de informações, eu tive conversando com o Marquinho Ador, daí ele veio no passado, né? Ele falou, a gente passou de um projeto que tinha menos de 10 disciplinas para hoje mais de 30 disciplinas. Então, existe um excesso também de informações, só que essas informações se perdem porque você passa assim. Essa informação que antigamente era do meu projeto, era minha responsabilidade, agora não é mais. É da outra. Quer dizer, se não for na outra, não é problema meu. Agora, se está na outra e o pessoal da obra não enxergou porque não viu a outra, porque estava acostumado até a encontrar na minha, também não é problema meu. Então fica uma situação de mercado que é o que você falou. A informação que chega no canteiro nem sempre é simples o suficiente que deveria dar clareza para o pessoal da obra e operação executar da maneira correta no prazo determinado, né? Eu acho, Ale, que é tão necessário o projeto, as informações, que até esse papo aqui precisaria de um projeto. Porque é o seguinte, o Maurício está falando, por mais que ele esteja falando de uma maneira bem didática, cada um recebe de uma forma. Porque quando ele fala que precisaríamos ter responsáveis, né, que não se faz isso lá na secretaria analisando o projeto, e aí tem responsáveis por isso, tem gente que recebe essa informação achando que a gente precisa encontrar um responsável por um possível erro que vai acontecer, mas não é. O que ele está querendo, eu acho, é que nós tenhamos a pessoa capacitada para fazer aquela análise. Não é... Mas não assumindo a responsabilidade do projeto, e sim só da análise. E né? não é para a gente encontrar um culpado pelo erro, é para que o erro não aconteça. Mas é um vício até de mercado, quando a gente sai da esfera da prefeitura e vai, por exemplo, para o Corpo de Bombeiros. A gente vive encontrando no final da obra alguns erros, né, construtivos que são contra a norma, são contra a legislação, são contra, inclusive, as ITs do bombeiro. E daí você escuta da equipe. Mas eu segui o projeto aprovado no bombeiro. Daí quando você chega e o bombeiro não dá o AVCB, mesmo você tendo cumprido o projeto aprovado, o bombeiro responde. A gente não aprova o projeto, a gente analisa o projeto. Agora eu venho aqui e analiso o risco no momento. Se existe risco, eu não aprovo. Então também é essa assunção de responsabilidade que é assim, eu fiz conforme o projeto, então eu estou coberto. Não. Você tem que fazer da maneira correta. Inclusive, se o projeto estiver com erro, você tem a obrigação de informar o seu contratante que aquele projeto está errado, ou está falho, ou falta informação, ou você precisa de um esclarecimento maior. Né? A visita do projetista durante a obra é um crime. Né? Você chamar um projetista para a obra e falar assim, eu não contratei, não está no meu custo. Então a obra também começa a assumir algumas responsabilidades que não seriam dela, porque ela não tem nem como esclarecer aquela dúvida com o projetista. Eu acho que o Vladimir tocou num ponto que eu, inclusive, gostaria muito de ter um espaço para falar aqui, que é o seguinte: essa matriz de responsabilidade, se o pessoal da prefeitura, usando o teu exemplo, abrir a planta e disser parede, eu não preciso olhar, se o elevador está com o tamanho certo ou não está certo, eu não preciso olhar, mas eu preciso olhar 1,50 m entre o poço do elevador e o apartamento para o giro 1,50 m do cadeirante, tudo de bom. Mas mesmo esse giro do cadeirante, na minha visão hoje, quem tinha que olhar é o arquiteto. A ponto da prefeitura dizer, olha, quando você me mandar a planta para aprovar, por gentileza, pega um compasso. Tem gente que não imagina o que é um compasso. Não sabe. Pega um compasso, faz aí a curva, me manda assim, porque eu tenho preguiça de medir. E pelo menos, se ficar com 1,43, e porque o construtor executou a menor, a culpa é dele. Aí vamos parar, eu vou usar esse exemplo. Vamos supor que eu tenha feito um desenho arquitetônico e que eu executei o posto do elevador e a parede final com 1,50 m. Mas
eu desenhei uma estrutura de concreto que precisa ser revestida. E que esse revestimento vai roubar os 7 centímetros daí. A quem cabe essa análise? Ao nosso querido Marco Ador? Não. É aí que eu me refiro que existe uma matriz de responsabilidade, que eu estou pegando o exemplo disso apenas para te dizer assim. Então o bombeiro poderia dizer, olha, um sprinkler a cada 2,50, quando chegar perto da parede é 1,25. Sai do wall naquele ponto, por gentileza mantenha a escada dessa maneira. Eu acho que esse conceito do bombeiro, ele está se eximindo de uma responsabilidade. E se nós pusermos um promotor público aqui, o MP vai se posicionar diferente. Se não tem o seu carimbo, o bombeiro, então você é responsável. Esse tipo de assunção de responsabilidade me faz lembrar Nova York. Nós fomos visitar um prédio em Nova York. Os prédios de Nova York são mais altos, mais suscetíveis ao acesso se houver um problema. E me marcou muito que as escadas eram brutas. Não sei se você estava nessa viagem, ali. Acho que você estava, sim. Nós visitamos, os hidrantes estavam lá colocados, e quando você entrava dentro do escritório, tinha uma picagem. Para quem não sabe o que é picagem, é um ponto de tubulação com um sprinkler na porta. Desculpe. E o restante dos sprinklers, por conta e risco de quem fosse alugar e fosse executar. Por que isso? Porque todos sabem que é impossível você fazer, a não ser que seja um open space, você fazer um detalhamento e um projeto, uma vez que você não sabe qual é o layout. Inclusive, aí vai um outro ponto. Esses nossos projetos do bombeiro, eles poderiam, mereceriam transitar a responsabilidade para o proprietário e dizer o seguinte, meu caro, você colocou naquele canto 5 sofás, 6 cadeiras, você quis de pluma, você quis... Ali é um lugar que se pegar fogo aqui, aquilo vai incendiar o prédio. Então lá, você, mesmo tendo recebido tudo, você tem que ter a responsabilidade por 2 bicos, uma supressão diferente, um CO2 que não está no projeto. Esse tipo de confiança institucional, nós no Sinduscon São Paulo, nós estamos trabalhando exatamente há 30 anos. Em 1995 a gente começou o CTQ, em 2025 nós vamos fazer 30 anos. Ele começou de um jeito e continua do mesmo, que é ninguém lá tem crachá, ninguém lá ganha nada, ninguém tem desconto de ninguém, muito pelo contrário, nos expomos sempre como idealizadores e às vezes pagamos por algumas coisas. Paciência fica na nossa caderneta de vida. Então, essa crise institucional gera uma série de fatores. Mas aí, queria pegar um gancho do que o Vladimir colocou ali e dizer assim, qual é hoje um grande gargalo para a gente? O Marco Ador, você comentou das 30 atividades. Essas 30 pessoas, essas 30 atividades, tinham que ter um coordenador. O arquiteto, aí podemos cutucar um pouco? Devemos. Se ele foi perdendo honorário e ele foi transitando a responsabilidade para outros, hoje ele é um desses 30. E nós temos que resgatar o arquiteto para sentar na cabeceira da mesa por uma razão simples. Tem um decennial seguro, que na Europa é plenamente utilizado, que nós estamos correndo atrás disso, que é seguro sobre erros de projeto. Nesse seguro de erros de projeto, nesse decennial, existem seguradoras pautadas por resseguradoras que colocam um profissional da seguradora na mesa de reunião de projeto para fazer análise de conteúdo ou análise crítica de projeto. Então, amanhã, se você entregar e houver um problema grave, você tem cobertura do seguro. Porque se você comprar um seguro, independentemente dele ser caro ou barato no português simplista, nem sempre aquilo que é caro é caro mesmo. Às vezes o barato é muito caro. Você vai ter uma assunção de responsabilidade para cada um que está fazendo sua parte.
É impossível dessas 30 gestões. Antigamente o arquiteto antigo, você entrava no prédio e falava, caramba, esse prédio não tem ar-condicionado, é fresquinho, né? Pô, a gente já entrou juntos nisso. O próprio Cidade Matarazzo, meu caro, nós temos uma obra concebida com fluxos de ventilação cruzada, que nós tivemos juntos, os três, graças a Deus, lá, em alguns momentos, mais, outros menos. Então, o arquiteto autor, ele entendia de tudo. Hoje, o arquiteto autor, quando ele está fazendo o desenho dele, ele precisa que aquele rapaz entregue para ele o tamanho da casa de máquinas. Puxa vida, que pena, hein? E aí o outro coloca o pressurizador e aí ele desenha uma escada que não funciona? Não é concebível isso. O direito autoral do arquiteto está preservado? Está preservado. Mas o arquiteto, ele delargou, ele não delegou o poder dele de fazer essa gestão. Provavelmente, e eu espero estar ainda na ativa, nós vamos sentar numa mesa com uma reunião com o arquiteto. E o arquiteto, nós como contratantes, nós vamos conversar com ele, ele vai explicar, ele vai falar do vidro insulado, da laje, dos 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros, e não vai precisar de um certo de pessoas. Essa reunião vai demorar 1 hora, e olhe lá. E ele teve 1, 5, 10, 15 horas de reunião lá atrás. Aí fica uma interrogação do tamanho da nossa mesa. Puxa vida, nós pagamos para isso? Ou a gente fica que nem um jogador de um time que falava, pô, você finge que me paga, eu finjo que jogo. Não vou falar o nome, porque vocês conhecem. E eu sou palmeirense e não quero cutucar ninguém. Então, esse tipo de conceito, eu fui à Asbea, há anos atrás, fazer uma apresentação num hotel muito legal, em Mogi das Cruzes, e eu tive um momento em que eu quis fazer uma crítica dizendo que o projeto era barato. E eu acho isso hoje. Eu não estou falando de alguns arquitetos autorais, que quando você os contrata, você pega todos os outros 30 dessa mesa e dão 30% do valor do honorário dele, tá? Isso é um outro mercado. Esse arquiteto deveria literalmente, né, abordar de uma maneira muito diferente o projeto e ser tomador do seguro junto com o contratante. Mas na arquitetura convencional, porque nós não podemos falar aqui de 4, 5 nomes da arquitetura, não, mas na arquitetura convencional, no projetista de estrutura, no projetista de fundação, nós não poderíamos continuar fazendo um trabalho que a gente está fazendo. Então, aí eu ponho na mesa e eu acho que seria muito legal. Eu não vim fazer palestra, eu vim fazer uma conversa. Que eu ler, que você, Vladimir, desse a opinião. Quando você contrata um projetista de fundação, o valor do projeto de fundação é ridículo. Aí criamos o acompanhamento, maravilhoso, mitigador de risco. Eu, como gestor de risco hoje, acho isso fundamental. Até porque há momentos em que realmente a massificação da construção em cima de pessoas que não têm capacidade técnica está muito grande. Mas vamos voltar um pouco. É ridículo. Por quê? Porque ele pega a carga, ele pega a sondagem, faz o dimensionamento, tudo de bom. Mas aonde está o estudo de permeabilidade? Aonde está o estudo, né, de possibilidade de fazer um encurtamento de uma estaca? Não por prova de carga. Prova de carga é autópsia. Eu quero saber a implantação de uma célula tipo Osterberg, que você coloca, faz uma estaca e diz atrito lateral tanto, resistência de ponta tanto, eu consigo realmente ter um desempenho dessa estaca e eu vou encurtá-la. Nós fizemos isso lá na Matarazzo, encurtamos de 7 a 11 metros todas as estacas. Portanto, esse projeto de fundação que nós hoje recebemos na maioria das... não é bom. Ele é um projeto que ele é muito mal... na minha opinião, ele é incompleto. Quando eu digo não é bom, eu não quero fazer menção a ninguém, até porque eu sou amigo da grande parte dos projetistas que a gente tem, que são pessoas muito completas, né? Mas foram convidados a entrar numa incompetência
tão grande que é assustador. Então, eu colocaria assim, vai no projeto de instalações, você vai para o projeto de instalações, tá bom. Instalações tem 3 níveis. Então tem o primeiro, que é a grande distribuição, as perdas de carga e tal. Você tem o segundo, que são o uso e operação, e o terceiro, o que o usuário sente. Se eu te vender um prédio e falar que você vai demorar 30 segundos para chegar água quente no seu banheiro, você vai falar o quê? De mim ou do projetista? De você. Lógico. Então, nesse aspecto, eu escrevi na minha reunião inicial de partida com o Alexandre, projetista, num exercício simplista, dizer, eu quero que a água quente chegue com 15 segundos no meu banheiro. Eu não escrevi. Aí quando dá um problema eu falo, pô, Ale, mas vou pressupor, pô, que loucura. Que você Esse tipo de pressuposto somado dá um problema. Então, usando o exemplo da fundação, usando o exemplo da estrutura, usando o exemplo da instalação, nós temos que construir outra relação. Você tira a arquitetura autoral, que é um outro problema, e você transfere, a arquitetura autoral termina aqui, e você transfere aquilo que a gente chama, eu tenho uma amiga, Alexandra, que eu falava moedor de carne, ela fala, não fala essa palavra, mas você transfere para o operacional, para uma empresa que sabe desenvolver um projeto, respeitadas as bases e tudo, aquele trabalho não é o cerne, às vezes, do arquiteto criativo e é muito autoral, né? Então, esse tipo de mudança conceitual, eu proponho que vocês consigam, o Papo de Engenharia, resgatar isso, trazer para a mesa. Não é chegar para o arquiteto e dizer, você não sabe fazer. É, literalmente, conversar com o arquiteto e dizer, é uma outra especificidade, Sim, a ser desenvolvida. Até porque eu acredito hoje que há escritórios na Índia, há escritórios na China, e haverão em outros locais, com pessoas falando um português com os gírias, se necessário for, para poder pegar uma base e desenvolver uma base. E isso é uma coisa que, mundialmente, a gente vai acabar assistindo. sim. Mas o autoral não. Mas eu acho que hoje o mercado busca muita ferramenta, que nem você falou do BIM, muita ferramenta de compatibilização de projeto, buscando a eficiência da construção. E a eficiência do uso e da vida útil, que nem você falou, fica muito dependente do cliente. E nem sempre a gente tem um cliente técnico que sabe fazer esse tipo de análise. Então, com respeito à minha pouca experiência, mas já são 20 anos agora esse ano, eu comecei no alto padrão. E com 2 anos eu tive a oportunidade de fazer a ampliação de uma petroquímica. Eu falei, 5 mil pessoas trabalhando na planta 24 horas, eu vou lá, se faz engenharia. E fui. Fiquei 2 anos também. E muito legal, logística, tudo, você se sentia engenheiro, todo parafernália e tal. Mas com 2 anos eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Se eu ia continuar no trecho, né, que a gente falava, eu tinha que ir para Bahia, para Curitiba, eu não lembro a obra que tinha. Ou eu queria voltar para o alto padrão, porque eu vi que no alto padrão eu tinha uma possibilidade de extrair mais informações para mim, que estava começando, muito grande, cara. E foi assim. E quando eu voltei para o alto padrão, eu extraí o máximo que eu pude. Só que aí eu fazia residencial, corporativo e comercial. O residencial o cliente final estava muito preocupado com o design, com a otimização dos espaços, etc. Tinha um pouco de luminosidade, de calefação, mas era o máximo que chegava, a não ser quando eu pegava um cliente muito com uma experiência bacana. Eu fiz casas de clientes que já tinham feito várias casas, então ele vinha com uma bagagem. O arquiteto projetava e ele falava, quem vai limpar? Aí ele ia questionando. O corporativo estava muito preocupado com custo e o comercial com prazo, porque o comercial ele quer saber quando vai inaugurar. Então tinha esses perfis, você vê, era o mesmo segmento, né, de alto padrão, mas como o cliente final era diferente, o corporativo estava preocupado com o custo, o comercial com o prazo e o residencial com a otimização.
eles cobravam isso. Então, nem sempre o corporativo conseguia cobrar o prazo e o design. Você entregava um negócio feio, às vezes. O comercial entregava... e ele não sabia quanto tempo aquele ia durar. Às vezes colocava num restaurante um piso que não aguentava, não era para restaurante. E o residencial, a mesma coisa. Tanto que uma vez eu fiz um projeto que a gente estava fazendo em 3 estados e cidades diferentes, né? Eu estava tocando São Paulo, tinha uma pessoa tocando Curitiba, outro Brasília. E aí era uma obra rápida e com custo, era uma obra preço fechado, então estava todo mundo muito ligado no custo, no preço fechado. Aí um dia me chamaram para uma reunião, sentou todo mundo lá. Precisamos falar, porque nós estamos com um problema de projeto e nós estamos entregando obras que o banheiro de deficiente está com problema de abertura de porta, com fechadura e tal, tá bom. Aí nós abrimos lá. E aí a minha obra tinha sido entregue com a abertura correta, com a fechadura correta, com as barras na altura, com a proteção. E aí gerou o maior problema. Eu não sabia. Até então, porque eu estava só tocando a minha obra. Tínhamos um coordenador. E aí eles questionaram, porque aí já não era mais erro de projeto, porque o projeto teoricamente era para ser igual. Por que São Paulo tinha sido feito diferente? Aí quando nós abrimos, o projeto estava igual. Só que eu, quando peguei o projeto, eu trouxe o residente da arquitetura e falei, olha, nós não podemos entregar dessa forma, nós temos que trocar e é assim que tem que ser entregue. Então a minha obra foi entregue. E gerou um problema, porque as outras 2 também deveriam ser. Então. Bom, então, a gente não tem como deixar o cliente final decidir isso. Por isso que eu acho que tem que ser o que você falou. A gente tem que ter as disciplinas, temos que ter essas pessoas com competência para isso, e a única maneira é responsabilizando eles para que saia. Porque a gente pode fazer uma obra eficiente, ela é entregue nos 42 meses, mas não tem junta de trabalho, não tem... a fachada não foi escolhida da melhor forma. Eu fiz uma obra em Curitiba, durante um ano de obra lá, eu peguei -1 e peguei 33 graus. Então você imagina. O projeto não estava pensado para Curitiba. Então nós tínhamos materiais que trabalhavam muito com a diferença de temperatura e que no final ia causar uma série de problemas de uso. Você imagina. Então eu tive piso de madeira que estourou, nós tivemos parede que dilatou, porque era um comportamento normal daquela área, mas não tínhamos... E lá nós tínhamos 15 projetos, ou seja, 15 pessoas diferentes pensando naquela casa, um gerenciador, e inclusive lá eu tive uma fiscalização do CREA. E aí o fiscal chegou e falou, deixa eu ver os projetos. Aí eu abri para ele e falou, não precisa abrir. Ele pegou, cadê as RTs? Tá preocupado aí com você recolher a RT. Eu vou entregar as RTs. Aí entreguei as 15 RT, Tudo bom. não abriu o projeto, nunca mais voltou. Mas essa parte até que você comentou. O mercado foi mudando e os profissionais se adaptando e botando a culpa no preço. Então você me paga menos, então você comprou. É aquela ideia quando nós fomos para a China, né? Eu quero esse produto, quanto custa? Ele fala $100, eu pago 90. Ele dá ok, só que ele te entrega um produto que vale 90. Ele não te deu um desconto. E a gente virou aqui nessa prestação de serviço. Meu preço é R$200 mil meu projeto. Eu te pago 150. Ok, você pagou 150, você vai receber 150. Então ele tira a responsabilidade, só que não tira a responsabilidade de 50. E o que a gente vê, falta de terminalidade e até retrabalho, que na pesquisa que a gente tem na Índia, 21% do custo da obra está em retrabalho hoje. 21% do custo. Puxa vida. Se você entra numa obra com BDI de 15, você gasta 21% de retrabalho. Então, é algo muito complicado essa situação. De essa assunção de responsabilidade e ter realmente esse profissional que verifica isso. Você, peraí, mas está faltando essas informações, não tão claras. E você vê empresas
gigantescas que cometem esse erro direto. Não faz retroalimentação de projeto. Então, teu projeto tem um problema. O mesmo projeto, logo depois você faz, vai dar de novo esse mesmo problema. Parece a piada do português que escorregou na banana e viu outra banana e falou assim, ixi, vou cair de novo. É impressionante. É um ciclo que era para ser virtuoso e, na verdade, não está virtuoso, está vicioso. Você cometendo o mesmo erro novamente, e às vezes até piorando, né? Essa sua colocação, com alguns exemplos até do Vladimir, ela precisa trazer para a mesa um assunto importante. Veja, quando a gente diz, como eu usei uma expressão chula, mas eu digo, é ridículo alguns custos de projeto. Porém, a maneira com que o projeto é entregue também é. Sim. Então, quando você pega um projetista hoje e você fala com ele a respeito de custo, ele é desconectado. Os mais desconectados com a ideia são os projetistas de fundação e de estrutura, que são mensuráveis. Mas a matéria hoje, que a gente está dizendo o seguinte, eu quero levantar o valor, mas eu quero levantar o conteúdo, essa é a discussão. Não é simplesmente mandar a fatura mais alta, não. Então, quando você fez menção, por exemplo, ao bombeiro, lembremos bem que Stop Fire, ele veio depois do Shaft. O Shaft veio com a criatividade de alguns engenheiros amigos nossos, lá atrás, e hoje, para mim, o Shaft é caríssimo. Tem obras que gastam hoje, sem perceber, 300, 400 mil reais residenciais para o Shaft, porque ele tem que ter porta, que aí a porta tem que ser de madeira, aí o condomínio quer que tenha chave, aí a chave tem que ser mestrada, aí você tem que pôr Stop Fire, aí na primeira manutenção que ocorre, fura o Stop Fire, o condomínio não refaz, o bombeiro, quando vai fazer a renovação do AVCB, não entra nos 38 andares, vezes 4, 114 shafts para olhar um a um. Então, o que na minha visão, nós estamos sentados aqui conversando? Bom, se nós sabemos que o Stop Fire não funciona, vamos para a montante. Então, nós vamos voltar a fazer as passagens às lajes. Bom. Antigamente, a gente fazia alguns, nós desenvolvemos um assunto de isopor, outros faziam com caixinhas de madeira quadradinhas, marcavam na forma, ficava vazio, passava por uma e fazia fechamento com massa. Aquilo não demandava o Stop Fire. Outra coisa, o shaft não foi feito para você ficar olhando para uma prumada de baixo em cima. Faça aquilo fechado de drywall. Ah, eu quero fazer de drywall com placa vermelha. Faça com placa vermelha, placa verde, resistência à umidade, não contra umidade. Importante. Vamos lá, vamos fazer. Nós temos hoje um hábito de às vezes, trazer uma pseudo-solução, congelar e continuar fazendo tudo. Eu acho o shaft hoje péssimo para som, péssimo para riscos de incêndio, e ele está lá, e alguns fazendo viguinha invertida para fazer o shaft. Fim do mundo. Vamos lá. Esse tipo de chamamento nosso é um chamamento para dizer o seguinte, eu sou o construtor. Eu não sou o engenheiro obrigado a entender de tudo e ficar dando aula para projetista de como fazer. Então tem que subir o nível do projetista. Aí, se nós subirmos o valor dos projetos, nós temos que exigir que o projetista não pegue um estagiário, um técnico recém-formado para fazer projeto. Isso é outro problema. Então não é um debate que o dinheiro vai para o bolso do dono. Não. O dinheiro que a gente paga a mais de projeto, eu defendo que vá para P&D. Então ele vai poder visitar, sim, o exterior dentro da receita da empresa dele, e fazer o que a gente fez aí durante longos anos, 2 décadas no mínimo, né? Trazer para cá e não chegar e dizer, oi, tudo bom? Você quer com BIM ou sem BIM? Você quer ou você quer? Ou seja, o BIM
É como se eu estivesse dizendo o seguinte para você. Na minha história de vida, eu participei muito de projeto a nanquim com papel vegetal. Dizer, olha, eu vou usar a caneta de nanquim aqui importada, hein? Então você precisa me dar aqui 10 mil a mais hein, no projeto. Meu cara, faz como você quiser, faz com o teu dedo, com a unha. Ou seja, houve uma mistura tão grande de responsabilidades que os projetistas mandavam preço com ou sem BIM. E o sabendo que o BIM, para ele, é uma ferramenta de trabalho dele maravilhosa. Então essa cabeça, aí a gente discutindo aqui um pouco mais a montante, vamos lá. Hoje, a responsabilidade nossa aqui e desse papo de engenharia, eu vejo nós estamos com os projetos melhores ou nós estamos com os projetos piores? A minha pessoal opinião é que nós estamos com os projetos pessimamente piores. Não vamos entrar numa área limpa, não vamos entrar num laboratório que eventualmente tem uma dedicação e tudo, que você faz o detalhamento dos suportes. Vamos por dia a dia nosso, feijão com arroz. Estão péssimos. E esse péssimo, ele tem sempre uma justificativa, porque eu ganho, não tenho o que fazer mais. Então, nós temos que trazer para a mesa. Nós temos um percentual que no mercado residencial ele pode atingir 1% do VGV, 1,25% do VGV. VGV, leia-se, é uma moeda flow, ela não é uma moeda estável. Então, vamos descer para o custo de construção? Também não vale a pena. Por quê? Porque o referencial não é o custo de construção. Se eu tiver uma obra, então, cuja o custo do térreo para baixo demanda 1 ano, com 5 subsolos, com parede diafragma, e dali para cima é igual, e eu faço um prédio com 1 subsolo, e dali para cima é igual. Então eu vejo hoje o custo de construção como não mensurável para efeito de cálculo de projeto. Agora, no VGV, do mesmo jeito que você tem hoje, qual é a escala de valores de projeto? Então, eu construo uma curva, vou convidar vocês para a gente fazer um negócio juntos, vamos comprar aquele terreno, aí faço uma escala de valores. Bom, aqui o VGV é 100, construção é 40, o terreno é 30 ou 40. O outro custo qual é? É o corretor. É 8, é 6, é 4. O outro é 8% do construtor sobre 40, 3,2. E assim eu venho descendo até chegar em 1,5 de projeto. Agora vamos pegar isso e pôr de ponta cabeça. A responsabilidade do projeto, no prazo, qual é? Toda. Vamos trazer para o projeto, para a nossa mesa, uma conversa. Quando você pega um subcontratado para executar uma obra, por alguma razão a gente fez algum projeto e dizer, olha, eu vou colocar a tubulação para o lado externo do concreto para te ajudar. Como me ajudar? Eu vou ajudar. Porque em vez de você colocar 4 eletricistas e 2 encanadores na obra, hoje eu vou te dar 6 meses para você colocar. Aonde está esse cálculo dentro da decisão de projeto? Porque se você olhar um contrato de um instalador, estamos falando de projeto, não estou falando mas falando do resultado desse projeto, ele pode estar obrigando o instalador a entrar 4 ou 5 meses antes, com um índice de ociosidade de 70%, aí ele entra aqui no full trabalho, e aí sobra mais 4, 5 meses de terminalidade para ele. E se a gente hoje absorvesse um pouco disso aqui, e fizéssemos mais detalhamento aqui, ele teria menos gente. Essa história, aí vamos pegar o projeto, essa história de que o construtor precisa ser um gênio, e quanto mais gênio ele for, melhor ele ganha dinheiro, foi sim numa época. Acabou essa época. Principalmente para as empresas que têm um grande volume de trabalho. Eu defendo hoje uma forma de que o projeto enxergue a execução, ponha na mesa o futuro instalador e ouça dele como ele funciona. Então, se ele puder entrar nesses 5 meses anteriores que eu coloquei,
fazendo um kit, por exemplo, de banheiro. Eu, quando comecei a trabalhar, fui estagiário de uma empresa chamada Irmãos Parasmo S.A., produtor de porca e parafuso, até hoje. Essa empresa, eu comecei a trabalhar lá depois que eu saí da Gomes de Almeida, em 1981. Faz tempo. Essa empresa já fazia todos os kits de cobre com o Renato Batalha, que é um encanador. Ele ia fazendo. Eu lembro dele empilhadinho, assim. Ou seja, essa história de fazer kit, I'm sorry, isso não é uma conversa para hoje, gente. Essa conversa é para... A gente precisa voltar. Aí o projeto tem que dar condição de você fazer isso. Então, eu hoje defendo, dentro do nosso papo, inverter a pirâmide. O projeto vai estar, se não for o último, vai estar um dos últimos. E a gente não é crescer 1,5. Ele pode crescer para 3. Mas o resultado dele aqui embaixo na pirâmide Demonstrando. vai ser maravilhoso. É um investimento. Principalmente para fazer as pessoas ganharem dinheiro. O que afastou a construção, o pessoal da construção, nós conversamos muito com o professor Hélio Zilberstein no sindicato. Puxa vida, a gente precisa mudar o nome. A gente apresentou isso para ele, porque tem algumas pessoas... Ser chamado de servente, ou ser chamado de pedreiro, de carpinteiro, olha, tudo bem. Mas o que afastou mesmo foi um cara carregar peso, o cara não levar dinheiro para casa. Esse é o primeiro. Agora, se você pega hoje e faz um trabalho de projeto, em que você, no projeto, eu vou falando e vou dando exemplos. Eu libero para você 3 apartamentos. 3. Para você fazer o gesso por mês ou por semana. Porque eu, na terminalidade, eu defini aquela soleirinha, aquele caimento do elevador, aquela soleira de duralumínio do elevador, todas são desenhadas retas e não pode, tem que ter um dente, ninguém tem, depois fica o mestre, o engenheiro, encarregado. Tudo isso definido, ele entra, faz o gesso, vai embora e ganha seu dinheiro. Agora, ele entra e faz assim, aqui não posso porque falta o rodapé, ali não posso porque falta o batente, ali não posso porque falta a soleira. Vai levar prejuízo? E o coitado sabe te apresentar aditivo disso? Ele tem espaço para sentar com você, engenheiro, comigo, engenheiro, com você, engenheiro, e falar: olha aqui, está aqui a minha conta. Você não me liberou. Ele morre com o mestre, porque quem não liberou foi o mestre. Sim. Então, nós temos que trazer para dentro o projeto, e dentro desse fluxo de atividade de projeto, nós vamos ensinar, sim, muitos dos nossos amigos construtores a dar lucro para o subcontratado. E aí, naturalmente, eles voltam um pouco para dentro do mercado. Hoje o carpinteiro ganha 10, o pedreiro ganha 7, 6, o carpinteiro ganha 12. Meu caro, esse salário é alto. Se ele souber que ele vai trabalhar, que ele vai ter ele não vai se incomodar de ser chamado de carpinteiro. Basta a gente pôr no jornal o seguinte: o salário dos carpinteiros é de 12 mil. Vai encher de mulher em volta dele, vai ficar tranquilo. Eu brincava que baile de engenheiro, formatura de médico e de advogado era cheio de mulher. Baile de formatura de engenheiro hoje não vai nenhuma. E o empreiteiro acaba sendo a mesma coisa. Ele não quer ser chamado, porque no meio dele, carpinteiro ganha pouco, é bruto. Não, velho. Se nós valorizarmos a profissão, mostrando que eles... Acabou. Mas para isso, é o que você falou, é um investimento. Tem que olhar o projeto como realmente um investimento, que vai dar um retorno. Eu concordo 100%. Nossa, perfeito. Maurício, Tô preocupado só com o seu horário. Não. Eu queria te pedir mais um minuto para fazer um comentário. Por favor. Humildemente, tem alguns amigos nossos que poderão assistir os trabalhos que a gente está falando agora de uma maneira, tocando um pouco em alguns egos. O papo de engenharia é uma coisa que está se transformando numa coisa interessante, porque eu tenho ouviu o Davi Fratel falar das profissões com uma clareza e uma coisa assim maravilhosa, tudo, mas nós precisamos usar essa mesa de vocês, maravilhosa, para poder
mudar um pouco a cabeça dos nossos colegas. É fácil dizer que hoje eu não sou um empresário hoje, eu fui executivo, mas a crítica de dizer hoje é fácil você falar porque você não está sentado na cadeira. Estou sim, de várias formas diferentes. Sim. Eu acho que a gente chegou a um momento em que ninguém está ganhando dinheiro. Então, o investidor, ele vende uma rentabilidade de 20 e recebe 11. O construtor vende uma pseudo-rentabilidade bruta de 8, não leva 3 quando leva. O subcontratado, ele entra com 20% de BDI porque não sabe fazer conta, que era menos 5. Ele bota o número de pessoas, coloca o custo, dá lucro. Ao final, entrega-se um pacote para o engenheiro e para o mestre, que antigamente nós fazíamos obras, Malê, você sabe, você também, quando a gente fazia um prédio de 10 andares e 2 subsolos, vinha a moçada tirar foto. Hoje nós temos um patamar de construção civil em que nós estamos entregando para os engenheiros uma empresa de 100 milhões de reais num canteiro. Não é uma obra de 10, nem de 15, nem de 20. Então eu faço votos que as SA, as limitadas, enxerguem que são empresas, não são uma obra. E aí, todo esse conteúdo nasce de um calhamaço de informações, que é o projeto. A sucessão. A sucessão é uma coisa que não tem nos escritórios de projeto. Então, nós temos hoje one-man show. O fulano da coisa. Porque nós nascemos num mercado em que era assim, né? É o fulano da empresa tal. Não é empresa tal. O sobrenome é a empresa. Então, nós tivemos algum dos nossos mentores disse que a gente era eterno. Então você olha para algumas empresas de projeto hoje, eles passaram uma sucessão de pai para filho. Ok, desde que o filho seja bom. Mas devia ter uma sucessão intensa, sim, de forma com que as pessoas transitassem com as informações. Puxa vida, a empresa tal era tão boa, o que aconteceu? Não houve sucessão. O afastamento de muitas pessoas das empresas de projeto criou um monte de satélites. Então o dono foi embora, vendeu, não entregou, não fechou a empresa, então os funcionários foram abrindo empresas. Essas empresas menores precisam seriamente de gente boa. Então, o que elas fazem? Elas entram no Alê e oferecem uma proposta para o Alê, mais baixa que a do Vladimir. E às vezes o construtor ele fala, olha, eu trabalhei 20 anos com o Vladimir. Por que você pode cobrar? Por causa do indireto, eu sou mais enxuto. Olha, essa pergunta e essa resposta precisa tomar muito cuidado. Você pode ser enxuto de conhecimento, você pode ser... E as decisões de projeto geram autópsias caríssimas. Sim. Então, eu peço para que nossos colegas, nossos amigos, ajudem muito para a gente levantar um número de empresas aptas a fazerem projeto. Está muito baixo. Está ruim. E os nossos projetistas amigos que são bons e que para poder pagar as contas, em vez de fazer 5 projetos, fizeram 15, também, que estejam nos ouvindo, reflitam, voltem um patamar e digam, eu não vou mais cobrar 10 teu, eu vou cobrar 13 teu, mas em vez de fazer 10 obras, eu vou fazer 30% a menos, para eu poder te dar atenção. É um recado que eu pessoalmente vou lutar, eu vou trabalhar, para que nós consigamos ter um mercado que realmente, né, a gente consiga ter, né, nessa colocação do marcoador, que a gente respeita muito, essas 30 pessoas se transformem em menos pessoas, mais conscientes, bem remuneradas e partícipes do custo. Ou seja, eu termino a minha sugestão dizendo que projetar o custo hoje é um buraco que nós temos.
Sim. Fazer um projeto é uma coisa, e projetar e dizer, o meu projeto de instalação elétrica e hidráulica custa R$750 o metro quadrado da área útil. É fundamental para que você possa contratar direito. É a mesma coisa para uma fachada, a mesma coisa para uma estrutura, a mesma coisa para uma fundação, para uma contenção. Acho que com isso a gente consegue melhorar muito o mercado. Com certeza, conta com a gente que Obrigado. estamos nessa luta. Contem comigo também sempre para isso. Tudo que for para o bem comum, às vezes a gente dá recado errado, mas a gente corrige, né? Isso é fácil. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês. Valeu, obrigado mesmo.